Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Pensa aí que você conheceu uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. Uma pessoa culta, uma pessoa fina, que sabe muita coisa, que conversa sobre muita coisa, que quando você fala de um assunto, desde futebol, religião, culinária, sociedade, divertimento, brincadeira, política, tudo, essa pessoa conversa. E conversa bem. Pensa aí nessa pessoa e tente descrever como que essa pessoa é para você. Agora um passo à frente ali. Pense que você foi conhecer a casa dessa pessoa e essa pessoa te mostrou, por exemplo, as prateleiras de livros. Te mostrou quantos livros essa pessoa tem, quantos ela já leu. Te mostrou também textos que essa pessoa já escreveu. Falou sobre o conhecimento que ela tem. Falou sobre as músicas que ela ouve, os filmes, as séries, as coisas que ela assiste. Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte. Primeiro, que tipo de livros você acha que essa pessoa costuma ler? Qual é o conteúdo que essa pessoa costuma acessar e que espaços de conhecimento essa pessoa costumou acessar para que ela fosse quem ela é hoje? Pensa aí com você, pensa aqui comigo, como que é essa produção de conhecimento dessa pessoa? Pensou? Você pensou em quais foram os livros que essa pessoa leu? Você chegou a pensar, por exemplo, que essa pessoa, nossa, ela deve ter lido muito livro de história, muito livro de política, de geopolítica, psicologia, filosofia, etc. Faz sentido para você? Se essa pessoa que eu estou descrevendo tivesse lido tudo isso, mas você também não se questionou na hora que eu falei para você que você foi na casa dessa pessoa e que ela te mostrou a biblioteca dela? Você não chegou a se questionar em algum momento de por que eu tô associando uma pessoa inteligente, culta, fina, conhecedora a um conhecimento dos livros e dos livros desses modelos que eu falei, desses temas, e a uma biblioteca? Isso não soou estranho para você ou você ficou aí com algum questionamento a respeito? Porque é justamente esse o tema e é sobre isso que eu quero falar aqui. Quem sabe mais? Quem conhece mais? Quem é mais inteligente mesmo? A gente tende a separar a nossa humanidade, as pessoas, os grupos em várias categorias, né? Mas se a gente fizesse um grande apanhado, um grande agrupamento, não seria difícil entender e perceber que a gente separa pessoas entre pessoas cultas e pessoas não cultas. Entre aquelas pessoas realmente profundas e as pessoas superficiais. E também não é nem um pouco difícil perceber que as pessoas superficiais geralmente não são aquelas pessoas de uma certa universidade que estão lendo livros teóricos, livros de conhecimento acadêmico, né? Essas pessoas que leem muitos livros de conhecimento acadêmico, que só lê teóricos e teóricas e teóriques, lê teoria de um monte de coisa, que lê sobre a sexualidade, lê sobre a história do Brasil, discute raça, discute religião de um modo crítico e assim por diante, essas pessoas costumam ser colocadas do lado profundo, não é? Aquela pessoa que gosta de um assunto sobre psicologia, psicanálise, psiquiatria, medicina, são pessoas muito profundas. Esse é um grupo. Do outro lado do grupo, aí vai ter aquelas pessoas que, por mais que elas leiam muito, por mais que elas leiam muito, muito e muito, ainda você vai olhar o que você lê. Ah, eu leio Harry Potter, com todas as críticas, né, à obra do Harry Potter. Eu acho uma... enfim. Ah, eu leio romances. Eu gosto de livros de romances. Eu gosto de todos os romances que você pensar
sobre amor romântico, ou então romances policiais, de crime. Eu já gosto muito de quadrinhos. Eu adoro quadrinhos, gibis. Então cada pessoa vai ter essa leitura. Só que mesmo que você chegue na casa dessa pessoa e encontre uma biblioteca gigantesca repleta de quadrinhos, de gibis e de animes, ou então que seja repleta de livros de literatura infantil, ou livros de literatura estrangeira, literatura brasileira, esses livros que são de coisas de ficção, como costumam separar, né, nas leituras de ficção e não ficção. Ciência, política, etc., não ficção. Coisas desse tipo de romance, quadrinhos, gibis e contos, etc., é uma ficção. Essa pessoa que lê esses livros ficcionais, de ficção científica que seja, no máximo serão chamadas de nerds. No máximo serão chamadas de, nossa, que leitora assídua, que pessoa XYZ. Mas nunca vão ser colocadas do lado daquela pessoa culta, do outro lado do rio, tanto quanto aquela pessoa que lê só coisas acadêmicas. E aqui a gente tem um ponto de questionamento. Primeiro, que o que torna uma pessoa que lê coisas acadêmicas mais culta, crítica, inteligente do que quem não lê isso? E o segundo, que eu vou falar mais pro final, quem disse que a leitura capacita, e só a leitura capacita uma pessoa para ser crítica? Ela é importante? Eu não tenho dúvidas. Mas por que que só ela, para as pessoas, muitas pessoas acham que só ela torna uma pessoa culta porque ela lê muito e assim por diante? Vamos começar por partes, né? É muito comum as pessoas associarem o hábito de leitura assídua a uma pessoa inteligente. Isso tem criado socialmente um lugar de disputa, de competitividade sobre quem é mais inteligente. Obviamente que a gente vive no sistema neoliberal e essa dinâmica pela produtividade, mesmo que não seja uma produtividade para ganhar dinheiro, é uma produtividade normativa. É a norma da produção. E a norma da produção, ela se reflete em vários campos da vida. Para qualquer coisa que você olhe hoje, para praticamente qualquer coisa que você olhe hoje, principalmente na internet, redes sociais, você vai encontrar um grupo que discute essa coisa. E este grupo, ele fomenta, ainda que só no discurso, sem emitir palavras sobre isso, uma competitividade. No grupo da leitura, que tem sido traduzido como sinônimo de conhecimento, e somente isso, existem grupos de leituras falando quantos livros leu por semana, por mês, por ano e por tudo, como se, além de ler, agora você tem que ler mais que as outras pessoas. Com isso surge grupos de leitura dinâmica, surgem grupos de leitura mais avançada para contar quantas páginas você lê por minuto e assim por diante. Essa é uma digressão, né, que eu estou fazendo, para mostrar que a competitividade neoliberal, capitalista, ela entra em todos os lugares. E quando a gente fala de conhecimento, esse conhecimento está impregnado por essa visão. Está impregnado por essa noção do que é e do que não é saber, do que é e do que não é conteúdo, do que é culto, do que não é, do que é válido, do que não é válido. Essa noção do que é ser inteligente está impregnada por essa competitividade. E nesse sentido, pessoas que se posicionem de um lado do rio são as pessoas cultas. Mas, de novo, o que muda no final das contas? Porque, por exemplo, uma pessoa que pensa criticamente, que lê livros, dicionários filosóficos, que lê uma literatura crítica e assim por diante, ela vai aprender a interpretar o mundo. Afinal de contas, o conhecimento ele tem essa função, né? Ampliar nossa, pelo menos em tese, ampliar a nossa interpretação sobre o mundo, ampliar o nosso modo de interpretar, de conhecer e de ampliar a nossa visão sobre o mundo. E se a gente está falando sobre ampliar uma visão de compreensão do mundo, nitidamente no mundo acadêmico, a nossa noção do que é mundo, do que é a história da humanidade, o quanto isso é relevante para a população como um todo, vai ter um lugar específico. E diga-se, um lugar super valorizado. Socialmente falando, esse conhecimento intelectual tá super valorizado, tá super na moda, né, ser um intelectual e sempre esteve. Essas pessoas, desde a época
se quiser pensar de Idade Média, né, com a igreja dominando aquele poder e tal, essas pessoas que estão separadas do povo, essas pessoas ainda são colocadas como exemplo de conhecimento, de pureza, de saber, de um saber específico e melhor. Só que se isso constrói uma leitura, interpretação de mundo, aquela outra pessoa que só lê quadrinhos, que só lê mangás, que só lê tipo de coisas que contam histórias de ficção, ilustração e etc. Essa pessoa que lê isso e tanto toda essa comunidade também não está construindo um significado de existência? Também não está construindo um significado de mundo, de reflexão? Você acha que só o conhecimento institucionalizado numa academia e proveniente dessa área vai nos ensinar? Só a ciência é o suficiente para nos colocar num lugar de saber? Eu acho um tanto quanto conservador até, e até colonial, acreditar que a ciência é o conhecimento puro. É verdade que tem um modo de produção de ciência e tudo mais, que eu questiono hoje em dia de estar contaminado também pelo capitalismo, pela questão neoliberal, mas é uma forma de conhecer o mundo, de ter ciência do mundo. Não é a única e não é a melhor, não é a mais perfeita. O que não significa que ela não sirva. O que não significa que ela não seja importante em alguma medida, em boas medidas. Mas é só para a gente pensar que esse pensamento que é dicotômico entre uma coisa que é boa e outra que é ruim nos afasta muito de viver outras experiências e acaba nos colocando no lugar de construir estereótipos negativos para pessoas que não se enquadram no nosso grupo. A gente separa entre quem está desse lado e quem está do outro lado do rio, quem é do nosso povo e quem não é. E quem não é vai estar sempre errado. O inferno, o mal, o horror vai ser sempre o outro lado, os outros povos. Só que uma pessoa que lê só literatura, só romance, ou só contos de crime e assim por diante, também estão construindo a maneira de interpretar o mundo. Também estão produzindo ali, naquele lugar, um saber. E aí que vem a coisa, né? Se a gente for pensar no volume de livros produzidos até hoje, a gente vai se fechar em cada nicho. Cada nicho a gente vai achar que tem um livro melhor ou mais importante. Só que entre todos esses livros que a gente vê, qual será que é a proporção? Pensa aí, né? Eu não vou procurar aqui não, mas só pensa aí. Qual que é a proporção de livros acadêmicos ou reflexivos acadêmicos que realmente atinge a população? O que realmente chega nas pessoas? Uma pessoa que constrói o seu saber e o seu conhecimento a partir de novelas, ou então a pessoa que constrói seu conhecimento a partir de desenhos e qualquer outra fonte de conhecimento, ela é pior ou ela é melhor que a gente? Por quê, e não raramente, que a gente tende mesmo a considerar que certas maneiras de obter conhecimento tornam a pessoa mais supérflua ou então mais profunda que a outra? E aqui eu não estou dizendo, né, que a gente deva considerar que tudo é igual. Pelo contrário, estou dizendo que existe uma multiplicidade, existe uma variação muito grande nas maneiras pelas quais a gente consegue conhecer o mundo. Existe um termo que chama epistemicídio. Epistemicídio vem de episteme, que é conhecer, conhecimento, e sídio, que é de morte. A morte do conhecimento, matar, aniquilar certos saberes. E quando a colonização se espalha pelo globo, o que a gente vê não é outra coisa senão um epistemicídio, uma morte generalizada tanto de corpos quanto de saberes. E os saberes coloniais, que podem ter sua utilidade ou não, eles são postos como verdade. São postos como conhecimento mais importante. Procura as produções mais famosas que existem e, sobretudo, as produções chamadas de intelectuais e de mais importantes para a história, os grandes inventores, os grandes cientistas. Eu falo os grandes porque é nesse lugar do masculino mesmo, né, que isso tem acontecido. As grandes invenções da humanidade. Como que são as pessoas que entram para esse ranking? Quem são esses melhores cientistas, não é? Hoje eu estava passando pela internet, lendo coisas e artigos e de repente me deparo com uma publicação escrita
Abordagens na psicologia. Conheça as abordagens em psicologia. Aí, entre essas abordagens que vão aparecendo, eles começaram a mostrar quais foram as mais relevantes na psicologia, desde a comportamental, psicanálise, que eu não sei, não considero que seja uma abordagem da psicologia, mas nesse lugar estava como uma abordagem da psicologia, psicologia social, A, B e C. Mas toda vez que mostrava uma abordagem, mostrava aquela pessoa precursora daquela abordagem. E só tinham homens brancos. Só tinham homens brancos europeus e ou estadunidenses naquelas publicações. E olhe por aí, a maioria dos conhecimentos que são ditos de ponta, né? E aqui, obviamente, vocês sabem que eu estou discordando dessa nomeação, são produzidos por homens brancos, europeus, estadunidenses. A gente pouco se questiona sobre essa importância de olhar quem está produzindo o quê, qual conhecimento está sendo colocado como mais importante. A gente vai consumindo, vai aprendendo que a história da humanidade é contada por certos grupos de certas maneiras, e isso constrói em nós uma profundidade de conhecimento e de saber que a gente acredita que realmente aquilo é a verdade. Aquilo é o que tem de mais profundo e aquilo é o que realmente fala do mundo. Por quê? Porque nós aprendemos naquele lugar. Não tem como a gente falar de uma coisa e saber uma coisa que a gente ainda não aprendeu, né? A gente tem aquela experiência e fala dela. No entanto, a gente um pouco se questiona sobre o quanto disso realmente condiz com a realidade geral das coisas. A gente aprende que conhecimento, pessoa inteligente, é quem pontua muito numa prova de matemática, numa prova, num vestibular, quem passa em primeiro lugar, quem lê muito, quem estuda muito. E será que isso é inteligência? O que vocês acham que é inteligência? Eu sei que ainda vai ser uma referência europeia, com todas as suas questões, mas Intellegeres, que seria a inteligência do latim, né? Intellegeres, vem de escolher dentre. Inteligência é muito mais do que você saber responder uma prova. Isso daí chama treinamento. Isso chama treinamento, isso chama disciplina, chama método, outra coisa qualquer que você quiser dizer. Inteligência não necessariamente. Eu vejo, pelo menos, eu penso a inteligência como essa capacidade associativa da gente ter capacidade de associar os fenômenos que a gente vê na vida e como conversar sobre eles e com eles em vários aspectos. Por essa lógica, não importa se você está lendo filosofia, se você está lendo afropessimismo, se você está lendo saberes clínicos e o que quer que seja, ou se você está lendo a Bíblia, ou se você está lendo um gibi, ou você está lendo um livro sobre crimes fictícios. Se você é uma pessoa inteligente, você consegue, da sua maneira também, fazer associações com a vida, com a realidade, com a existência. E tudo bem ser assim, tudo bem conseguir elaborar o mundo a partir desta perspectiva. Os conhecimentos que a gente tem, eles deveriam somar e agregar junto dos outros valores de conhecimentos que a gente vai produzindo. Mas quando a gente cria essas caixinhas entre o culto e o não culto, o profundo e o supérfluo, a gente está construindo maneiras outras de falar sobre a vida. Só que considerando que tem o jeito certo e o jeito errado de falar sobre a vida. E é óbvio que dentro de um sistema competitivo, neoliberal, capitalista, e inclusive também o religioso, surgirão também vertentes que vão dizer que o conhecimento acadêmico e científico é um mal, é um problema, ele nos empobrece, nos limita, vai ter tudo isso dos dois lados. E vai ter também, nitidamente, se a gente percebe, como que a própria marketing, a psicologia social das massas também vai ser utilizada para medir a abrangência de certos saberes e ver quanto que um conteúdo é mais acessado e influencia mais as massas e as pessoas e tem mais alcance. E muitas vezes, a partir desse formato, desse conteúdo, vai produzir nas pessoas também uma influência de certos saberes, conhecimentos, de modos de vivenciar e de conhecer o mundo. Por quê? Porque tudo está relacionado. Não tem nada que acontece solto num laboratório, num livro, numa estante, num filme. Tudo se relaciona na nossa vivência. E por falar em conhecimento religioso, abri uma igreja aqui perto de casa e agora que eu comecei a gravar, a igreja começou a cantar e pregar também. Então talvez esse áudio tenha uma leve trilha sonora que varia entre o meu silêncio, entre latidos de cachorro
héteros passando de moto, mostrando que essas motos fazem barulho, que tem escapamento, e eventualmente algum som, alguma gritaria, alguma fala de igreja. São maneiras de expressão, né, do ser humano, e tá acontecendo aí porque aqui a vida acontece também na sua realidade. E eu não tenho um estúdio fechado, eu não tenho um lugar especial para gravar. Eu gravo aqui e a gente vai lidando com a realidade material das coisas, né? Fecha parênteses. Então, quando a gente observa qual é o tipo de conteúdo que também nós estamos consumindo, isso também é importante. A gente consegue, tendo esse discernimento, independentemente do tipo de conteúdo que a gente consome, que a gente produz, inclusive, saber como ele contribui para a sociedade como um todo. E é importante fazer esse discernimento para a gente não cair também na ilusão de que só a academia é um lugar de produção de saber, de que só a academia pode, inclusive, nos transformar em pessoas que vão sobreviver melhor no mundo e que vão saber lidar melhor com as oportunidades. Existe um encanto, uma sedução que também é, de certa forma, capitalista e colonial, de que só ali dentro aquele saber nos torna melhores. E isso não é por acaso, porque isso também dialoga com a sociedade, no lugar de que, para você ter alcance de reconhecimento e de legitimidade e validação, estes lugares também ajudam. Então não é que uma coisa acontece só, né? À medida em que a gente vai, à medida que a gente vai construindo o nosso saber dentro de uma academia, e isso nos coloca em certos lugares de tomadas de decisão e de poder, a gente vai acreditando que isso funciona, ou a gente ou outras pessoas. Mas também a gente vive um momento social em que as pessoas que têm ganhado muito dinheiro e que têm ascendido socialmente nem são essas pessoas da academia, né? Às vezes uma pessoa de 17 anos que começou a fazer vídeos sobre qualquer tipo de conteúdo no TikTok, seja o conteúdo que for, ela pode explodir literalmente falando, de uma semana para outra e receber patrocínios, coisas do capitalismo mesmo. E a partir dali, ela constrói uma carreira que ela jamais teria construído se ela fosse uma doutoranda, se ela tivesse feito uma academia, e a gente sabe disso, rindo de nervoso, né? A gente sabe que, por mais que seja super badalado, não tem retorno financeiro, se esse fosse o objetivo, né? Só que, de novo, é o capital movimentando e legitimando certas áreas de saber. E aqui a gente vai vendo como as coisas se entremeiam, se entrelaçam sobre saberes. Mas uma outra coisa também que eu queria dizer é que tudo aqui que eu tô falando ainda é o conhecimento baseado em livros, né? Só que a gente perde boa parte do que é entender, se vamos supor que um dos objetivos fosse entender sociedade, a gente perde uma coisa muito importante que sempre esteve entre nós, que é a capacidade de observação. A capacidade de poder observar as pessoas ao nosso redor, de conversar de fato com as pessoas, uma habilidade que tem sido cada vez mais escassa no meio social contemporâneo, é a capacidade da escuta. As pessoas têm aprendido ou desaprendido a escutar, têm aprendido no máximo a ouvir, mas escutar mesmo é uma coisa que tem sido rara. E os saberes populares, a maneira como as pessoas se relacionam, saber conversar com uma pessoa, entendendo aquela pessoa, ouvindo, escutando aquela pessoa, pode nos trazer riquezas muito grandes também. Entender com os nossos antepassados, com as pessoas que estão vivas e que são bem mais velhas que nós, saber observar e pegar referências de como que a pessoa interpretou a vida naquela época, como interpreta hoje, como a gente faz esse câmbio entre um tipo de saber e outro, isso também é conhecimento. Essas tradições que são passadas geracionalmente, de uma família para outra, como cozinhar, saber alguma coisa sobre cozinha que foi passando, alguma história, algum conto, algum mito, alguma maneira de interpretação da nossa história, saber como isso funciona também é conhecer. O conhecimento não acontece só nos livros. Tanto que pessoas analfabetas são consideradas até pessoas burras por muita gente, o que não é verdade. É óbvio que a leitura, a capacidade da escrita e da fala articulada, ela permite uma organização também do conhecimento. Falar e escrever e ler nos possibilita conexões, trânsitos e intersecções de muitos saberes, isso eu não tenho a menor dúvida.
mas isso não é o suficiente para que tenha conhecimento, muito menos é o único caminho possível, né? Não é o único caminho possível. A gente pode, com certeza, ter outras formas de aprendizados que estão aí na sociedade. A gente pode aprender sobre sociedade, coisas que nunca vamos aprender na universidade, conversando com as pessoas, olhando as pessoas, vendo como que a vida se desenvolve, como que as relações se desenrolam socialmente. Aí está uma grande preciosidade do que é conhecimento. A nossa habilidade em criticar uma pessoa que de repente assiste um Big Brother, ou assiste a Fazenda, ou só sabe assistir séries, ou então só sabe assistir novelas e etc., ou então só sabe assistir filmes da Marvel, olhar para isso e dizer que a partir disso e por isso a pessoa é ou não é inteligente, profunda, culta, pode ter verdade em algum lugar ou no outro, mas com certeza não é garantia de nada. Da mesma forma que pessoas dentro de uma academia, de uma universidade, não têm garantia nenhuma, e aqui eu falo por uma experiência de vida própria, de observação de muitos anos. Estar numa universidade não faz de ninguém inteligente. Ter um título de doutorado não torna pessoas nem inteligentes, nem profundas, nem sensatas, nem observadoras do mundo. Geralmente torna as pessoas com a saúde mental lá num poço. Isso aí eu posso garantir que faz bem feito. E em alguns casos torna as pessoas também medíocres, arrogantes, ignorantes. E em alguns casos, se der tudo certo também, se acontecer uma coisa bacana, a pessoa fica sabendo de um pouco mais de conhecimento do mundo e etc. Mas não produz necessariamente uma pessoa inteligente. Estar nesses espaços, estar nessas colocações de saberes, não garante. E é isso que eu quero dizer. Quem sabe mais? Quem é que sabe mais entre nós? Quem frequenta espaços ditos cultos ou quem frequenta outros espaços? Eu acho que não tem quem sabe mais, tem quem sabe e para que aquele conhecimento pode ser aplicado e aonde. Essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer. Para que e para quem serve o seu conhecimento? Do que vale a sua sabedoria? Do que vale tudo que você sabe até hoje? Pensa aí. Se você colocar numa ilha com muitos recursos, muitos materiais, muitos minerais, muitas folhas, muitas ervas, muitas ferramentas, seja lá o que for, todo o conhecimento que você tem hoje, tudo que você sabe hoje, que você acumulou até hoje, do que vai te servir nesse lugar? Você gosta de física, de química, de engenharia, de filosofia, de pensamento crítico, decolonial e tal? O que você constrói com tudo isso neste lugar? Você gosta de gibi? Você gosta de romance? Você gosta de novela? Você gosta de qualquer outra coisa? O que isso te constrói nesse lugar? Provavelmente nada, né? Provavelmente não constrói quase nada. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós sempre estamos em contato com outra pessoa, em outro momento, fazendo outras coisas que nós não sabemos. Nós estamos em convívio com uma rede de produção gigantesca. Se todo dia você tem na sua casa o seu pão, se você tem uma casa, se você mora em algum lugar urbanizado que seja, se a sua rua é pavimentada, se chega energia na sua casa, se tem comida na sua mesa, pão na padaria, etc e tal, é porque alguém produziu. Alguém fez isso a partir de saberes também, a partir de modos de produção. O conteúdo único específico não é suficiente para dar conta do mundo. Nós, enquanto unidades, não necessariamente vamos conseguir fazer muita coisa não, viu? E acho que é importante a gente pensar nisso para a gente também ver que nós também somos pessoas insignificantes. A insignificância do nosso saber, a insignificância de quem nós somos, ela é importante também para não nos iludir, para não nos trapacear nesse jogo de superprodutividade neoliberal. Como diz um historiador, Yuval Noah Harari, a história é aquilo que poucas pessoas construíram e fizeram enquanto todo o restante carregava baldes de água. Só que nesse caminho do balde de água tem uma conversa, um conhecimento, porque as humanidades, os povos, se mantêm vivos até hoje em vários lugares, independente do tipo de saber que eles produzem. O que nos leva a pensar que não existe um saber profundo melhor ou mais perfeito que todos. Existem sim
mediações e manipulações desses saberes numa certa construção de massa, mas isso daí está sujeito aos intempéries, por exemplo, das produções socioculturais, como o capitalismo, como as normatividades, várias normatividades, desde gênero, raça, comportamentos sociais, a moralidade, o nojo, várias outras coisinhas que acontecem, né? Então aqui eu quero dizer isso. Eu quero dizer que antes da gente querer definir quem sabe menos, quem sabe mais, quem realmente é inteligente ou não, vamos pensar de que perspectiva nós estamos assumindo essa jogada. Muitas pessoas enchem o peito para falar que leram não sei quantos livros por mês. Isso encoraja algumas pessoas ambiciosas a quererem ler mais, isso desencoraja pessoas que estão lendo e não leem uma frequência alta e se sentem, inclusive, fracassadas, porque de repente aconteceram coisas na vida, a pessoa passou a ler menos e ela se sente mal por isso. Essa competitividade acirrada sobre o que produz o saber é também uma forma desigual de organizar a sociedade. O saber, o acesso ao conhecimento, o que dizem ser conhecimento, também é uma marcação social da desigualdade. E a gente precisa, caso queira, compreender a pluralidade do saber para que isso também não faça de nós pessoas apagadoras dos saberes sociais, tradicionais, populares, o que a gente vive chamando de senso comum. Ah, é porque no senso comum isso, no senso comum aquilo, sempre no tom mais ou pejorativo ou um tom que vai colocar menos relevância ou menos legitimidade. O senso comum nunca é legítimo, nunca é algo reconhecido. É o que a maioria das pessoas estão pensando por aí, mas que não reflete aquele conhecimento de ponta, porque, não, o senso comum disse isso, isso e isso. A ciência falou tal coisa. Aí as pessoas acreditam, né? Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso, sobre como que a gente se posiciona também, porque quem sabe, fazendo essa reflexão, a gente entra num processo também importante que eu considero um processo de desaceleração. A gente desacelera o nosso ritmo pela busca de um certo conhecimento e começa a viver mais outras formas de conhecimento, inclusive dando menos importância ou menos relevância, colocando uma hierarquia diferente de prioridades, o conhecimento acadêmico. Quantas pessoas estão adoecendo? E eu vou fazer um outro episódio só sobre isso, né? O adoecimento na pós-graduação. Quantas pessoas estão adoecendo porque elas estão perseguindo um ideal único de saber que elas sequer conhecem outras formas. Não porque não têm acesso, mas porque elas não acreditam que sejam eficientes. Nessa fase da minha vida, que eu estou numa fase de transição de carreira, vou chamar assim, entre a carreira acadêmica e científica, onde eu me construí ao longo de boa parte da minha formação, que é enquanto cientista e a pessoa acadêmica, e eu quero sair desse lugar, porque esse lugar tem sido um adoecimento profundo, e eu quero poder expressar conhecimento, mas que não seja na normatividade destes ambientes que eu cresci, que eu aprendi a fazer conhecimento e produzir e ler e adquirir. Isso tudo vem acompanhado de muita reflexão, de muita desconstrução e de muita abertura para outras formas, para outras expressões de vida e de conhecimento, inclusive artístico. A arte é um conhecimento muito importante que atravessa todas as pessoas, todos os povos, em todos os lugares do mundo, das culturas que a gente tem contato. Todas essas pessoas têm algo que a gente possa chamar de arte, de artístico, que revela um conhecimento, um saber, um conteúdo que não está na forma colonial imperialista que a gente aprendeu ser a única boa. São expressões que têm tanto conhecimento e conteúdo quanto que a gente nunca vai aprender numa universidade, que apesar disso, a universidade vai lá nessas expressões artísticas e tentam tecnicamente descrever o que é e o que não é certo e errado de arte, inclusive. Então vamos pensar, vamos refletir e vamos olhar para quem serve o seu conhecimento e que conhecimento é esse que a gente tem buscado, valorizado e perseguido com tanta força. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá Andre1Medrado.
Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?